Olá, eu sou Leandra, sou professora do ensino fundamental e hoje eu estou aqui com dois músicos. A gente vai falar sobre a importância do desenvolvimento musical no período da infância. Esse aqui é o Lucas. Sou o Lucas, sou bacharel em regência, eu tenho experiência com ensino de música dentro da igreja, público infantil, para adolescentes. Essa é a Pamela. Oi, meu nome é Pamela, eu sou bacharel em canto e trabalho dando aula para todas as idades, mas principalmente para jovens entre 10 e 15 anos. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: qual a importância da educação musical na infância? O primeiro ponto a se pensar é o seguinte: a educação musical, a música em si, ativa diversas regiões do cérebro, a qual só ela tem este poder. O desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento criativo, entre outros, eles são ativados e eles são ampliados através do ensino de música. Além disso, nós também temos todas as contribuições sociais, para uma criança, desde a interação com os colegas, porque a música é feita em grupo, tanto o contato com outras culturas, com outros países, com outro tipo de música, podendo trazer respeito à diversidade cultural. Dessa forma, então, a gente vê que ela é importantíssima, né? Ela tem uma gama de áreas que ela pode ajudar nós, enquanto professores. E o que a gente gostaria de saber agora, nessa conversa que a gente deu início, como usar isso na sala de aula, como aplicar, como trazer para a prática pedagógica, já que nós não somos músicos. Na questão do canto, é tanta importância da memorização em questão de letra. A gente tem como exemplo palavra cantada. Acredito que todos nós aqui aprendemos muito com isso, em questão de conhecimento sobre as palavras, sobre a memorização do que é cada coisa. E também tem a questão de que antes da criança falar, ela canta, ela solta sons. Então isso é muito importante para ela começar a desenvolver a questão da fala. E tem também a questão de conhecimento vocal, o conhecimento do aparelho vocal dela, porque através daquela intuição, ela vai entender como aquele aparelho funciona, de forma lúdica, e aquilo vai auxiliar na questão da fala, na questão de como ela vai desenvolvendo no decorrer dos anos. Sim, até porque quem trabalha com criança na educação infantil percebe esse desenvolvimento de uma semana a criança está emitindo um tipo de som, na outra semana ela já chega na creche já com outro tipo, Esse desenvolvimento realmente é tão claro para quem está convivendo ali com a criança, porém a gente não sabe o que fazer com aquilo, Não sabe qual a importância e o que fazer com aquilo. Por isso que essa conversa aqui está sendo muito, muito rica. Sim. Bom, com o instrumento é a mesma coisa. Você vai ter o desenvolvimento da memorização, da criatividade, você vai ter também o desenvolvimento motor, dos braços, dos dedos. Também vai ter o desenvolvimento de uma certa disciplina de estudo, onde a criança vai ter que ter o contato com o instrumento, o cuidado com o instrumento, que são coisas importantes para um desenvolvimento do todo da criança, seja o desenvolvimento cognitivo ou então seja o desenvolvimento social, que também é muito importante. Quando temos contato com a música feita em outro país, feita por outros povos, barreiras são quebradas, a gente pode ultrapassar essas fronteiras através da cultura, não só através da música, mas da arte como um todo, entendendo o porquê que aquela civilização usa aquele tipo de arte, aquele tipo de música, que são coisas tão primitivas. Desde os primeiros povos existe arte, existe música, e isso é muito importante no desenvolvimento social. Uma sociedade sem cultura é uma sociedade fadada ao fracasso. Sim, exatamente, Desperta o interesse na criança. Por que naquele país eles fazem daquele jeito? O que acontece naquele país para acontecer daquele jeito? Então a música não é só, ele vai aprender a tocar, ele vai aprender a cantar, ele vai aprender
como que funcionam os sons. Não, ele vai entender a cultura através do interesse que a música despertou nele. Ele sai, né, do mundinho que ele vive aqui, ele sai do micro pro macro, né? Porque uma criança não tem a real noção, né, espacial, não só no sentido matemático, como no sentido cultural. Ela não tem essa noção. Isso é muito interessante. Até no sentido histórico, muitas vezes nós adultos mesmo, os professores talvez, não conhecem a música que é feita na nossa história. Então você fala sobre história, você fala sobre determinado fato, sobre algo, por exemplo, a Revolução Francesa. Muito importante para a sociedade, para a democracia ocidental. Mas a gente não sabe o que isso influenciou na música, o como isso vem até os dias de hoje e quais compositores estavam no meio daquilo. Porque hoje nós vemos muitos artistas politicamente ativos, mas nós pensamos que isso é uma coisa de hoje. Mas isso acontece desde sempre. Por exemplo, Beethoven. Beethoven ele foi adepto das ideias de Napoleão, porém ele voltou atrás. Ele foi adepto de toda a movimentação do povo francês durante a Revolução, embora ele sendo alemão. E o que você está querendo dizer, então, que a política influenciou a música dele naquele momento? Influenciou. Inclusive, Beethoven ele é o primeiro artista, o primeiro compositor a expressar o que ele pensava e o que ele sentia através de uma música. Antes disso, a música ela era puramente mecânica. Embora um compositor ele não deixe de expressar aquilo que ele sente dentro de uma música, mas ele fazia isso de forma inconsciente. Beethoven é o primeiro a fazer isso de forma consciente, com um objetivo, sem se preocupar com quem estava comprando ou contratando a música dele. Então, a música política não vem de hoje. Não é uma novidade. Né? A música e a arte sempre esteve ali paralela, andando junto com a política. Porque, querendo ou não, você, independente da sua profissão como artista, sendo músico, sendo um poeta, sendo um dançarino, você vai expressar ali aquilo que você sente. Ainda que, por exemplo, a gente é formado, a gente aprende as coisas na faculdade, mas, e não que a gente não aplique até as técnicas que a gente aprendeu no nosso trabalho, mas é uma coisa muito pessoal também. Não dá para você separar o seu trabalho do seu pessoal, daquilo que você acredita, daquilo que você pensa. Todo mundo, independente da profissão, tem o seu viés ideológico. Sim, né? Não tem como. E não só na questão política, mas se a gente pegar a história da humanidade, a música era usada, por exemplo, pelos povos para espantar o mal da sua colheita. Então você usava a música para você plantar, para você colher era uma outra música, rituais a deuses, ou mesmo a própria colheita que estava fazendo, ou alguma outra circunstância, era usado a música. Então isso vem de muito antes, né, do que a gente imagina. A música está presente na sociedade em diversos níveis, né? Se a gente pegar os povos egípcios, estudos de musicólogos e arqueólogos mostram que a música ela tinha a função, tanto essa função do povo para colher, para plantar, quanto para cultuar os seus deuses, quanto para exercer alguma atividade ou mesmo acalmar as pessoas. E isso é muito comum, né, foi muito estudado, é muito falado pelos filósofos da Grécia Antiga. Né? Todos eles eram músicos, todos eles na verdade eram artistas, tinham a arte como princípio. Né? Um exemplo é Pitágoras, que descobriu através da matemática a escala diatônica, que podemos dizer que é a escala fundamental do modo ocidental de fazer música. Então, hoje quando a gente fala em escala, em notas, escala é simplesmente uma junção de notas. Né? Quando a gente pensa num molde, uma junção de notas, a gente vai pensar na escala que Pitágoras fez. E é uma coisa que talvez muitos músicos nem saibam disso, que Pitágoras ele já tinha descoberto isso há 500 anos antes de Cristo. E entre outros filósofos, existia o pensamento de que música podia acalmar, de que música podia abrir a mente para outras matérias, como a gente disse no início. Embora nem existissem esses estudos científicos de hoje, já se acreditava nos benefícios da música e era usada no ensino.
Muito importante. Olá! Que tal um breve resumo sobre o que foi falado até agora? Neste módulo foram apresentados os benefícios da música para crianças de 6 a 10 anos. Dentro desses benefícios estão o desenvolvimento cognitivo, motor, social e cultural. Também temos o desenvolvimento da criatividade e disciplina da criança. Também foram mencionados o compositor Beethoven, e o filósofo Pitágoras.